Todo cidadão brasileiro sabe que vivemos em uma república presidencialista, forma de governo muito diferente da monarquia do período imperial. No período republicano, o país foi marcado por diferentes contextos políticos, sociais e econômicos. Democracias alternaram-se com ditaduras e o direito de votar e ser votado foi garantido em alguns momentos e negado em outros. A República foi fruto de movimentos que já se desenvolviam desde o final da monarquia e de dois grandes processos de questionamento. O primeiro desses processos eram as críticas tecidas ao sistema centralizado que se impôs no Império do Brasil. A ideia era promover uma maior descentralização, com autonomia para as antigas províncias do Império, que após o 15 de novembro passaram a ser estados. E essa demanda atendia aos interesses dos grandes grupos oligárquicos. O Brasil, no final do século XIX, era um país bastante diferente daquele que a gente conhece hoje, a começar pelo fato de que sua população vivia majoritariamente no campo, trabalhava na terra, dependia da agricultura para sobreviver. E exatamente os grandes proprietários rurais, muitos dos quais voltados à lavoura de exportação, com ênfase no café, o café chegou a bater 70% de tudo que o Império e depois a República exportavam, né? Esses grupos viram na República a possibilidade de um regime no qual eles tivessem maior espaço, tanto no âmbito local, quanto nas discussões do cenário nacional. Os primeiros anos após a proclamação da República foram de grandes incertezas quanto aos rumos da nova forma de governo do país. Existiam dois grupos dominantes que defendiam formas diferentes de exercer o poder da República, os civis e os militares. Logo no início da década de 1890, houve quem defendesse até a permanência dos militares, outros queriam que o poder fosse entregue aos civis. Surgiram na época, inclusive, os florianistas, que defendiam que Floriano Peixoto continuasse, ou herdeiros dele no poder. Depois que o poder foi entregue aos civis, a partir de 1894, com os primeiros governos a esses civis da história do Brasil, quem disputava o poder passaram a ser as oligarquias regionais. O Brasil não tinha essa dimensão nacional que a gente tem hoje. Então, os estados eram muito fragmentados, divididos entre si, e havia muito de conflito entre si. E entre esses estados, os mais poderosos era São Paulo e Minas Gerais. Muita gente fala de café com leite, até uma expressão super usada, porque Minas já é grande produtor de leite, de São Paulo desse café, mas, na verdade, o que mandava mesmo era o café. Formalmente, a Constituição de 1891 definia como cidadãos os brasileiros natos e os naturalizados, mas só podiam votar quem tivesse mais de 21 anos. Com a proclamação da República, houve o fim do voto censitário, o fim da exigência de renda. Porém, a exigência de alfabetização permaneceu. Esse seria o grande fator de exclusão do eleitorado. Tem algumas estimativas que indicam que até 1881, até a Lei Saraiva, cerca de 10% da população do Império podia votar, o que era aí um número bastante razoável, considerando aí o contexto da época. Com a Lei Saraiva, esse número cai para 1,5%. A República não altera essa situação. Então, o processo político pode ser caracterizado como profundamente excludente. A participação via eleições formais estava restrita a uma minoria da população, 1,5%, 3%, no máximo 5%. Uma minoria de homens alfabetizados. Em 1930, durante a primeira fase republicana, o Brasil passou por um período chamado coronelismo. Blá, 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 blá. Os coronéis eram poderosos donos de terras que dominavam a economia local e mandavam os eleitores votar em quem eles quisessem. Essas áreas ficaram conhecidas como currais eleitorais. Assim, na Primeira República, os coronéis, a partir da localidade, exerciam toda a sua influência, manipulando o processo eleitoral, intimidando eleitores, ou ainda de uma forma mais sutil, o toma lá da cá, o clientelismo, quando o coronel, para constranger o eleitor a votar no seu candidato, oferecia antes da eleição, por exemplo, o
pé direito do par de botas. Se o candidato fosse vitorioso, ele dava o pé esquerdo do par de botas. Ou seja, era uma troca de favores de uma forma mais sutil. Mas a violência também estava presente. É preciso reconhecer. No limite, um trabalhador rural que não votasse na indicação do coronel poderia ser expulso da fazenda, sem ter para onde morar, sem ter onde trabalhar. Se a situação já não era das melhores, em 1896, com a introdução do voto a descoberto, foi ainda pior. Isso porque a lei que introduziu o voto a descoberto, que é quando o eleitor declara seu voto em público, não eliminou o voto secreto. Essa alteração funcionou como uma estratégia legal para facilitar o chamado voto de cabresto. Então o eleitor que se dirigia para votar recebia uma primeira cédula, onde colocava lá o nome, indicava o nome do concorrente àquele cargo. E uma cópia ficava com ele, preenchendo o mesmo nome, podendo levar para casa. Graças ao voto a descoberto, é que muitos coronéis teriam a comprovação de que o eleitor votou em quem o coronel indicou. As pessoas comuns, digamos assim, né, os trabalhadores, os camponeses, né, as pessoas que trabalhavam ali nas fazendas de café, muitos deles até ex-escravos, outros trabalhadores brancos, mulatos, livres, eles não poderiam exercer esse voto secreto, né? Eles eram obrigados, se eles chegassem lá e o coronel desconfiasse que eles não estavam votando no candidato indicado pelo coronel, eles eram expulsos das terras, às vezes perdiam o emprego, entendeu? Ou deixavam de receber um favor, não recebiam um alimento que era prometido e às vezes até eram assassinados, sofriam até represálias físicas. Nos anos 30, a demanda social por eleições limpas e confiáveis era tão grande que um dos primeiros atos do governo provisório de Getúlio Vargas foi a elaboração do primeiro Código Eleitoral do Brasil. Foi com o Código de 1932 que as mulheres brasileiras conquistaram seu direito de votar. A conquista das mulheres foi um grande avanço para a democracia brasileira. A Justiça Eleitoral surge em 1932. Ela fazia parte do programa político da Aliança Liberal, a chapa derrotada na eleição de 1930, mas que teve o seu candidato a presidente convidado para assumir o poder, que foi Getúlio Vargas. É introduzida, então, essa justiça eleitoral que passa a cuidar de todas as etapas do processo de votação, a começar pelo alistamento, retirando do poder local a prerrogativa de definir quem iria votar ou não, passando pela organização das mesas de votação, que, como vimos, foi um instrumento importante para as fraudes na Primeira República, chegando também a Justiça Eleitoral a ter a incumbência de fazer a apuração dos votos, reconhecer o resultado e diplomar os eleitos. Em 1945, com o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas, a principal novidade do processo eleitoral foi a obrigatoriedade da vinculação dos candidatos aos partidos políticos. A partir de 45, com a famosa Lei Agamenon, uma referência a Agamenon Magalhães, que era o ministro da Justiça do final do Estado Novo, a nova legislação eleitoral passou a exigir a obrigatoriedade de vinculação a partidos políticos. E, além disso, exigia que os partidos políticos fossem partidos nacionais e não mais estaduais, como aqueles anteriores a 1930. Então, isso vai alterar a dinâmica do sistema político brasileiro, com essa vinculação do candidato ao partido e o partido atuando para além das fronteiras do próprio Estado, o que vai trazer o tema da elaboração de programas, da construção de propostas e da inserção até mesmo dos processos locais a uma lógica que não se encerra no município, mas que dialoga com o que está acontecendo no Estado e o que está acontecendo no âmbito federal. Pouco tempo depois, a partir de 1964, o Brasil entraria em um período sombrio de sua história. Mas esse assunto fica para um outro episódio do Voto Brasileiro.